Oi, boa noite, como vai? Vai bem? Eu torço para que você esteja bem. Eu espero que você esteja e se mantenha bem. Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, Rede TV, TV Pantanal, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião, quinta, 25 de maio de 2023. Satisfação enorme, imensurável estar com você de novo aqui, ó, ao vivo e em cores. Bom, muito bom. E opinião hoje, não é? A gente tem a grata satisfação e honra, mais uma vez, de receber aqui a caríssima doutora Graziele Cabral Braga de Lima. Ela já esteve conosco aqui, por isso que eu disse novamente, não é? Ela esteve aqui, eu acho que foi ano passado, né? E ela é juíza do Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região, Graziele Cabral Braga de Lima, com quem a gente vai falar sobre muitos assuntos aí, rapaz. Você não faz ideia do quão importante é essa entrevista, porque tem temas como assédio moral, assédio sexual, por aí vai. Tudo que diz respeito ao ambiente de trabalho, dúvidas. A propósito, se você tem alguma dúvida, não é, nesse setor, aí, manda aqui pra gente, pelo WhatsApp, 99932, vai aparecer aí no rodapé, se Deus apareceu, 99932-2529, é só mandar um textozinho assim, ó, e aí a caríssima doutora Graziele vai responder aqui ao longo do programa. Professor Lorenberg, boa noite. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Grande verdade, então, de novo, você que assiste ao programa Opinião, qualquer canto, não é? Além do canal 22, pela internet, pelo www.gazetadigital.com.br e também pela página no Facebook da TV Pantanal. Muito bom ter você aqui, ali, acolá, em qualquer canto do mundo, nos acompanhando também pela internet, não é isso? Doutora Graziele, muito bom recebê-la de novo aqui. Lorenberg, me ajuda aqui. Ela teve aqui, a caríssima doutora Graziele, foi no ano passado. Ano passado, no segundo semestre do ano passado. Lorenberg ele lembra de tudo, rapaz. E eu só não vou perguntar quantas vezes, que é fácil contar, mas tem gente que já veio aqui 10 vezes, ele sabe direitinho assim, quantas vezes cada um já veio aqui. Obrigado por ter aceito o nosso convite, não é? Doutora Graziele, como eu disse, é da 23ª vara, não é? 23ª região, na verdade. Ela mora em Colíder, não é? Ela está aqui, não é? Aí a gente aproveitou essa entrevista, ó, faz logo que está marcada aqui, que eu estou buzinando no ouvido dela, e a gente marcou e... Assédio sexual, assédio moral, coisas que infelizmente não é de agora que acontece, mas continua acontecendo. O que nós podemos orientar as pessoas? O que a senhora pode dizer? Quais são as novidades aí? Se tem participado de congresso, se tem lei nova? Situa a nossa sintonia, a nossa audiência aí quanto a isso. Bom tê-la aqui, boa noite. Boa noite, Paulo Coelho, boa noite, meu colega. Eu repito, nós somos professores juntos, professor Lorenberg. Aos telespectadores, é um prazer estar aqui novamente. Realmente, as vindas aqui em Cuiabá, é muito bom poder estar aqui falando. Eu sou daqui, né? Moro em Colíder atualmente, mas o coração cuiabano, eu sou mato-grossense de coração e cuiabano também. E nós vamos falar sobre esse assunto que é um assunto bastante polêmico e é um assunto que está em voga. E é bom que esse assunto esteja em voga, porque o assédio moral e o assédio sexual no ambiente de trabalho, os casos vêm aumentando e são situações muitas vezes que são mal interpretadas e há um certo desconhecimento das pessoas, e quando eu falo das pessoas são dos patrões, dos empregados, sobre o que de fato é ou assédio moral ou assédio sexual. Então, muitas vezes, o que a gente percebe é que, muitas vezes, o empregado, o colaborador, ele acha que ele ali é uma piadinha, é uma brincadeira,
é um assovio e que não tem nada a ver, que eu posso fazer isso com a minha colega, que eu posso fazer isso com o meu colega de trabalho, certo? Então, nós não estamos muito acostumados a entender de fato o que são as situações e que muitas vezes, para a Graziele, pode ser uma brincadeira, mas para quem recebe aquela piada ou aquele comentário, ele é uma situação que fica muito ruim, né? E também o empregador, que muitas vezes acha que dentro do poder que ele tem de dirigir a empresa... De ser o patrão. Exatamente. Ele pode, muitas vezes, extrapolar aquele poder. Então, vamos esmiuçar um bocadinho mais isso aí. O que é o assédio propriamente e o que não é o assédio propriamente? Estou falando do sexual, principalmente. Por exemplo, eu sou o patrão, Paulo. Aí eu tenho aqui uma secretária, que se chama Maria. E aí eu chego, agora são 5 horas, aí eu chego na Maria. Maria, eu gostaria, tem uma papelada toda aqui para organizar nos arquivos, eu gostaria muito que você ficasse um pouco mais tarde, não é? E hoje, pra gente, aí eu peço uma pizza pra gente comer aqui e tal, a gente come e tudo mais, aí eu te levo em casa, se for o caso, sem nenhum problema. Você fica? Isso é um assédio moral, porque eu sou patrão e a Maria vai ficar sem graça dizer não para mim, não é? Ou é assédio sexual, já que eu vou ficar com ela até mais tarde? Bom, se for ou não só... é assédio de jeito nenhum? Se for só isso, Paulo, veja, se realmente houver a necessidade ali do trabalho, né? Se não existirem segundas intenções, né, que seja realmente. Mas como que a gente define isso? Como que a gente vai saber se há... Com o depois. Só depois. Só o depois. O leite tem que derramar. Essa situação, por exemplo, de simplesmente às vezes exigir uma hora extra, se está no contrato de trabalho... Não está previsto não. Hoje houve uma excepcionalidade de uns papéis aqui que eu não sei de onde que o senhor Paulo, patrão, inventou, entendeu e vai pedir para Maria. Eu estou dizendo o seguinte, que se a Maria disser não, por exemplo, eu vou ter que acatar como que até às 6 horas da tarde, que é o horário dela. Ok, então, não está no contrato de trabalho. Se não tem previsão de realização de horas extraordinárias, a exigência dessas horas extraordinárias, ela é ilegal e ela pode ser, sim, um assédio moral. Entendi. Tá? É que geralmente a maioria dos contratos, eles prevêem a possibilidade da realização das horas extras, sim, claro que dentro da normalidade, que é até 2 horas a mais por dia. Mas nesse caso, se não tiver e o patrão exigir, e aquele patrão começar a praticar atitudes de obrigar, atitudes que vão fazer com que ela se sinta realmente com medo, às vezes, de perder o emprego, e ela ceda, aí pode ser um assédio moral. E se dentro dessa situação, quer dizer, aproveitando daquela situação que ficaram até mais tarde, só os dois na empresa, aí ele começa a elogiar a roupa da Maria, aí ele começa a dizer que ela é muito cheirosa, e ele começa a se insinuar de maneira sexual, aí nós estamos diante de um assédio sexual. Entendi. Então tá aí. É muito bom que você fique ligado nisso aí, porque tanto para a pessoa que trabalha, como para quem é patrão, para ficar atento a isso, porque às vezes um elogio, dependendo de quem está recebendo esse elogio, ela não está acostumada com esse tipo de elogio, ainda mais vindo do patrão, não é? Aí você elogia, você está tão bonita hoje de preto, você está tão bonita hoje com esse decote, aí decote já está pegando pesado também, né, meu filho? E aí ela de repente não está acostumada com isso, aí que ela vai reclamar para alguém, aí alguém vai querer levar adiante, judicializar, levar para, não é? Aí a coisa começa a complicar, não é? Então, o conselho seria, assim, me corrija se eu estiver errado, patrão, contenha-se, evite mimimi, elogiozinhos aqui ou acolá de forma muito individual, porque isso pode ser interpretado de outra forma. Com certeza, e eu não falo só o patrão, porque a gente tem uma certa crença de que tanto o assédio moral quanto o assédio sexual, ele só acontece de cima para baixo. É o mais comum, tá? É o mais comum que o assédio seja o vertical, que aconteça do patrão para o empregado. Mas o assédio moral e o assédio sexual, ele pode acontecer entre colegas de trabalho. Então, a dica aqui é ambiente de trabalho,
não é local para elogios, piadas, cantadas, gestos obscenos. O ambiente de trabalho ele deve ser respeitado como um ambiente exclusivamente de trabalho. Ok. Mas nossa, doutora, que coisa chata. Politicamente correto. Que coisa politicamente correta. Não é. É porque nós precisamos entender que o nosso direito de fazer uma piada, de fazer um comentário, ele termina aonde começa o do meu colega. E muitas vezes aquela pessoa ela não gosta, ela não se sente bem. Um beijo no rosto é assédio sexual? Depende. Depende. Se ele é um beijo no rosto de vez em quando e aquela outra pessoa não liga, exatamente, se há uma permissão. Agora, já tive casos de julgar. Beijo no rosto pelo chefe todo dia. Começou no início da jornada, daí era no final da jornada e também era no intervalo para o almoço, porque a mesa do patrão toda hora ficava beijoqueiro, né? Perto do cartão de ponto. Então, assim, aí eu já tenho um caso de assédio. Aí é assédio, meu. Eu conheço um aí que quando chega a pessoa, no caso a menina, né, a moçoila, chega, cumprimenta, pega na mão, e já pega na mão assim, puxando para cá para dar os 3 beijinhos assim, que quase que viraram como que corriqueiros, obrigatórios assim. Aí fica meio comedida, não vou deixar e tal. Enfim, eu vou chamar o seu ex-colega para conversa, porque senão ele fica chateado aqui, né? Tá, pô, Paulo, minha ex-colega lá da professora. Professor Lorenberg, seja à vontade. Juiz, antes de mais nada, registrar a nossa alegria. Mas a alegria mesmo, da outra vez, eu saí com um aprendizado, com uma aula aqui. E hoje não é diferente. Eu vou sair muito melhor do que eu entrei. Juíza, eu tenho aqui 4 assuntos que eu gostaria muito de ouvi-la, até para explorar sempre no bom sentido, o seu conhecimento, a sua sabedoria, a sua experiência. E o primeiro deles é exatamente sobre um projeto do governo que foi recentemente aprovado na Câmara Federal. Se a senhora não tiver a vontade confortável para comentá-lo, a senhora fique à vontade. No dia 4 agora de maio, a Câmara Federal aprovou o projeto que permite, o projeto do governo, que institui medidas para tentar garantir a igualdade de salários e entre homens e mulheres com igual função ou exercendo uma mesma função. Essa votação na Câmara Federal foi de 325 votos a favor e 36 contrários. Curiosamente, o amigo telespectador talvez não saiba, desses 36 votos contrários, não foi só de homens, não. 10 mulheres votaram contra o projeto. A maior parte dessas mulheres que votaram contra o projeto vem exatamente do PL. E entre as deputadas federais que votaram contra o projeto está exatamente a Bia Kiss e a Carla Zambelli, que votaram contra o projeto. Tem 3 nomes do União Brasil, e uma dessas do União Brasil é a Rosângela Moro, esposa do ex-juiz Sérgio Moro. E aí vem do Cidadania e vem do Partido Novo. Portanto, 10 mulheres votaram contra esse projeto. E aí a minha pergunta: a senhora vê ganhos significativos com essa tentativa de igualdade salarial entre homens e mulheres ou não vê avanços com esse projeto? Veja, na verdade eu posso comentar porque eu sou, inclusive, já participei de audiências públicas aqui na nossa Assembleia Legislativa, de iniciativa da BPW Brasil, que é uma associação de mulheres empreendedoras. E independente de projeto ou não de lei, é muito importante, é um assunto muito importante, porque nós precisamos... Acham que não existe, as pessoas acham que a desigualdade salarial é uma falácia, é um blá blá blá, e não, ela ainda existe. Os homens, eu não sei se ainda o percentual é esse, mas eu me lembro que até há uns 1 ano, 2 anos atrás, nós ainda tínhamos cerca de 30%. Os homens ganhavam na mesma função 30% a mais do que as mulheres.
Então, é uma questão, sim, importante, não só com legislação. Eu sou daquelas que eu não penso que só fazer lei resolve. Eu acho que é preciso fazer lei e é preciso conscientizar. O mais importante, na minha visão, é a conscientização. Mas, sim, as mulheres ainda são discriminadas no mercado de trabalho e nós observamos que há mulheres que trabalham em idênticas funções de homens e elas ganham menos, certo? Nós percebemos que existem menos oportunidades para as mulheres em cargos de chefia, em cargos de diretoria, e quando elas atingem esses cargos, elas ganham menos do que os homens. É claro que a gente tem que entender o seguinte, existem algumas situações que nós podemos, existem algumas justificativas. Esses dias saiu uma questão das jogadoras de futebol. Uma coisa é a CBF contratar em igualdade, né? Ela contrata da mesma forma um jogador homem e uma jogadora mulher. Nesse caso, eu entendo que o salário tem que ser igual. Mas estavam questionando que os times privados pagavam para os homens e pagavam para as mulheres. Neste caso, há uma justificativa. A gente sabe que os patrocínios do futebol masculino, ele é muito maior. Então, assim, existindo uma justificativa, certo? Se há uma justificativa para a desigualdade, ok. Mas o que a gente tem percebido é, sem qualquer justificativa, sem qualquer diferenciação de carga horária, de competência, de dedicação, de trabalho, ainda homens que exercem as mesmas funções das mulheres recebem cerca de 30% a mais. Então, isso precisa ser combatido. Na Justiça do Trabalho, já há o combate no sentido de que ações trabalhistas onde se comprove, eu já julguei uma, inclusive, de uma mecânica industrial. Ela comprovou, quer dizer, ela era mecânica industrial, uma profissão mais masculina, né? E que ela exercia as mesmas atividades de um colega homem e ganhava menos. E aí a gente tinha uma ação que se chama de equiparação salarial. Então, houve a comprovação, ela recebeu as diferenças e também foi comprovado que era pela diferença de gênero, não tinha outro fator. Tá? Então, essa é a minha opinião. E é um assunto polêmico, né? Um assunto polêmico. Que aí tem também a questão da meritocracia, que uns alegam, mas nada mais justo, eu não entendo por que alguém vota contra, não é? Essa equiparação. Porque se ela faz a mesma coisa, produz igual ou até melhor, né? E tem salário menor. Não tem justificativa. Aí quando vai a pauta lá para... Quando a pauta vai para plenário, mulheres votando contra, né? Eu não entendo o argumento que possa justificar isso, não vi. E olha que eu já andei escutando, lendo algumas coisas aí, mas nada que, para a gente mudar isso aí, nada que me convença. Pode ser que eu esteja errado também, mas Lorenberg pode ser que esteja errado também, mas os argumentos que eu vi, não é? Tomara que um dia a gente tenha justiça nisso aí, porque hoje ainda existe a rodo. Se você olhar do teu lado, tem sempre casos aí de mulheres desempenhando a mesma coisinha, sabe? De repente até melhor aí e ganhando menos. Isso não faz o menor sentido. Vamos para um breve intervalo comercial? Vamos, sim, senhor. A gente volta já aqui com esse bate-papo muito interessante para variar, porque o primeiro já foi muito bom também, com a caríssima doutora Graziele Cabral Braga de Lima, da 23ª juíza, não é? Do trabalho da 23ª região. A gente volta no instante só. Pois bem, estamos de volta. Você está assistindo aqui ao programa Opinião nesta noite aqui. Hoje, a doutora Graziele está aqui, Graziele Cabral. Antes, vamos aqui com um recado muitíssimo importante, que eu tenho um recado muitíssimo importante para você que nesse fim de semana já tem uma agenda aqui. Olha só, rapaz, está chegando aí o grande dia. Neste domingo, é decisão, é um dia histórico para a nação mistense. As tigresas estão muito perto do acesso no Campeonato Brasileiro e precisam muito
do seu apoio torcedor, torcedora do Misto Esporte Clube. Depois de vencer o jogo de ida em Uberlândia, as nossas meninas recebem o time mineiro no Dutrinha, a partir das 10 horas da manhã, com portões abertos. É hora de carimbar o passaporte. E lugar de mistense é no Dutra, domingo, 10 da manhã. Compareça, apoie, faça parte dessa histórica conquista. Aí as tigresas de unhas negras e íris cor de mel, como dizia a canção do Caetano Veloso, estão mostrando bonito. Olha só, tem um aí que só de ver ela jogar eu fico cansado, assim, tanto que ela, do meio campo do misto. E Lorenberg vai, eu vou, Lorenberg está aqui, toda hora fala, e eu também vou, nós vamos, você que está assistindo também, ó, é domingo, é de grátis, não vai ter que pagar nada porque os portões são abertos e você vai dando uma força, vai estar dando uma força aí para as nossas meninas apoiar o futebol feminino que está crescendo no país inteiro, não é? E o compromisso então está firmado aí. Lorenberg, eu quero abordar um assunto contigo aqui, rapaz, olha só. A famigerada, polêmica CPMI do fatídico 8 de janeiro já tem os seus respectivos membros, não é? Hoje definiu-se, hoje inclusive teve uma sessão muito cheia de muito mimimi, muita conversa, muita polêmica e tudo mais. Como que você avalia isso aí, rapaz? Porque o Arthur Maia, lá da Bahia, vai presidir, a Lisiane lá do Maranhão vai ser a relatora. O Arthur é do União Brasil e a Lisiane é do PSD. E, enfim, dois de partidos muito próximos aí, inclusive, a Lisiane, por exemplo, muito próxima ao Flávio Dino, por exemplo. Mas o presidente é ali, né? Ele que vai ter o poder de absorver ou não. O presidente tem poder absoluto sobre muitas coisas, inclusive do agendamento e tudo mais. Eu queria que você desse uma avaliação sobre isso aí, porque a base de sustentação ao governo, o próprio governo, né? Num primeiro momento, é golpe, é não sei o quê, tentativa de golpe, é não sei o quê, temos que apurar. E depois, não passou muito tempo, já não estava mais a favor. Agora, aí depois não teve outro jeito senão aceitar, instalada, agora está a composição, já começou. O que se esperar dessa CPMI aí? Eu particularmente espero que seja quem for, se houve infiltrado, se não houve, quem for, foi provado, tem que ir para a cadeia mesmo, não tem esse negócio não, porque foi absurdo o que aconteceu no dia 8. Eu condeno, mas condeno com veemência, independente se é de um lado ou de outro. Eu queria saber de você, de forma muito breve, a sua expectativa aí para essa CPMI que começa agora e com essa composição aí. Paulo e amigo telespectador, 3 observações muito rapidamente. A primeira delas, veja, uma CPI é um instrumento da minoria, cabível no Estado democrático e de direito, em qualquer parlamento. É importante e é necessário, desde que haja um objeto para ser investigado. E, nesse caso, há um objeto definido, muito claro, diferentemente de outras CPIs que não têm objeto definido, portanto, não deveria existir, mas existe, inclusive no próprio Congresso Nacional. Uma segunda questão que deve ser colocada também, o segundo parte dessa minha fala, todos nós sabemos que a CPI, para muitos parlamentares, passam a ser o grande palanque eleitoral. Sobretudo no momento que estamos vivendo, em que os vídeos são gravados a todo instante e a todo momento. Então o parlamentar faz uma fala, ainda que ninguém está ouvindo o que ele está falando, ainda que não tem concordância verbal e nem nominal e nem nada, ainda que não haja isso, mas ele grava aquele vídeo para servir de apoio e de aplauso do seu segmento eleitoral. Todos nós sabemos isso. O terceiro momento, veja, amigos, é importante nós sabermos aqui que a maioria dos integrantes dessa CPI
será governista. Mas aí eu quero chamar a atenção para um aspecto. Quando o parlamentar, o candidato ao parlamento é eleito, e no caso da Câmara Federal, representa o conjunto da população, independentemente se ele foi eleito por um partido que ajudou a eleger o presidente da República ou não. Independentemente disso. Ah, mas a pessoa foi eleita por um partido de oposição ao presidente da República. Não importa, amigos. Dentro de uma CPI, deveria ter um único objetivo: investigar seriamente aquele objeto, para ser redundante, aquele objeto posto pela CPI. Senão não tem sentido, é gastar dinheiro à toa. Até porque a CPI tem 120 dias e pode ser renovado, prorrogado até estourar todo o tempo. Agora, para fechar tudo, amigos, no começo o governo relutava em apoiar a CPI, por uma razão muito simples. Nenhum governante gosta de CPI, porque há o desgaste natural, ainda que não tenha culpa, e não tem mesmo, não tem instrumento para culpar o governo atual, mas pode ser instrumento para palanque, para desgastar o governo. Por isso o governo federal era contra a CPI. Depois ele resolveu ser, e aí a oposição murchou. A oposição se encolheu, porque percebeu que nomes de dentro da oposição pode ser chamado para a CPI. Para fechar mesmo, para fechar de vez. Foram 5 já, falou 3, mas vamos lá, vamos lá. Para fechar de vez, amigos, a CPI não pune ninguém, ela apenas investiga. Mas pelo andar da carruagem, resultado dessa CPI pode levar, no mínimo, a 7 parlamentares cassados. Verdade, então começou hoje, não é? E um vucu-vucu ali que você não faz. Eu concordo que deveria centrar no foco, não é, do objeto e tudo mais. E vamos torcer para que isso ocorra, não é? Que o deputado, o parlamentar, o senador deveria também representar o conjunto, mas ele, na verdade, pelo que a gente vê nas CPIs e especialmente CPMIs, eles representam um conjunto daqueles que mandam no partido, porque tem orientação dali de ordem partidária. E aí também discordo do Lorenberg, com todo o respeito que eu tenho pelo Lorenberg Alves, que há elementos AUFA que comprometem o atual governo. Na minha opinião, veja bem, o nome do programa não mudou ainda, é opinião. Na minha opinião, o governo atual está até a tampa envolvido nisso aí. É por isso que houve essa demora de aceitar, de fazer a articulação ali para então aceitar. Tem general que foi pego com a boca na botija, não é? Tem ministro atual que tem elementos fortes aí mostrando que ele foi conivente, para dizer o mínimo conivente, não é? Mas tudo isso vai ser colocado agora, tomara que seja colocado ali, de forma muito ordeira, durante a CPI, para que as coisas venham à tona, que sejam realmente apurados e 7 ou 10 ou 15, quantos forem necessários, se tiverem culpa no cartório, que paguem por isso com cadeia ou com cassação de mandato. Enfim, vamos torcer para que haja o melhor do trabalho nessa CPMI aí, não é? Que seja bem diferente daquela vergonha que foi da Covid lá, não é? Olha só, voltemos aqui para a nossa conversa. Você está vendo aqui conosco a caríssima Graziele Cabral Braga de Lima, falando aqui de muitos assuntos pertinentes aí ao trabalho dela, que ela que é a juíza da 23ª Região do Tribunal do Trabalho. Doutora, olha só, menina, eu estava aqui observando que a gente já falou agora há pouco no bloco anterior, né, pode ser um assédio, pode acontecer de colega para colega, não só necessariamente do patrão para com o empregado ou a empregada, né? E da funcionária para com o patrão. Existe também caso assim? Ela se insinuar, hoje eu vou arrebentar, eu coloco um decote, coisa do tipo.
Existem situações assim, a senhora já pegou caso, já teve que julgar caso nesse sentido? E mais, quais as consequências do assédio para o assediador? Bom, a primeira pergunta, sim, é possível o assédio, tanto o moral quanto o sexual, ele ocorrer de baixo para cima. A gente tem dois tipos de assédio, né? O assédio vertical, que ele é assim, e o vertical ele pode ser o mais comum de cima para baixo, por conta do poder hierárquico, né? Geralmente do empregador, do chefe, do gerente, para os funcionários que estão numa posição inferior. E existe o assédio horizontal, que é o entre colegas. Mas o vertical, ele acontece, e eu já tive, sim, começaram a aparecer casos de que ele parte do funcionário ou de um grupo de funcionários para o chefe. Então, por exemplo, o exemplo de assédio moral que acontece de baixo para cima, a gente observa em duas ocasiões. Uma, ou quando dentro de um grupo tinham duas pessoas para serem promovidas. E um é promovido e o outro condoído, né, que não gosta da situação, começa a criar uma situação com os demais colegas para boicotar aquele chefe, aquela pessoa que foi promovida no lugar dele. Então começa a não passar informações, a fazer piadinha, né, a tentar boicotar realmente o trabalho daquele chefe. Ou quando é um chefe novo. Então, tinha lá, o Paulo Coelho era nosso chefe há 10 anos. Nossa, a gente gostava muito, era muito acostumado. O ser humano não gosta muito de mudança, né? Aí vem o Lorenberg. O Paulo Coelho sai, vem o Lorenberg. Quem que é esse cara aí? Quem que é? Será que... Até antes de conhecer, né, já fala assim, mas será? Tá julgando, nossa, né? Parece que ele é mais rígido, parece que ele não é muito... o Paulo fazia piada com a gente. E aí... Não tinha barba, ele tem essa barba branca aí e tal. E aí eles começam. Então, há sim a possibilidade de o assédio vir de baixo para cima. É menos comum? É menos comum, mas acontece sim. Geralmente ele vem como um boicote. E a outra pergunta foi, quais as consequências do assédio moral ou do sexual para o assediador? Veja, são várias, tá? Vamos começar pelo assédio moral. No assédio moral, por que eu falo da diferença? Porque o assédio sexual ele já tem uma conotação também que pode ser criminal, ele tem um aspecto penal. Embora o assédio moral ele tenha uma tipificação, mas o assédio sexual, ele vertical, ele é crime. Tá? Então, no assédio, o assediador ele pode ser condenado a pagar danos materiais e morais para a vítima, para a pessoa que foi assediada. Se a empresa for condenada, vamos supor que a Graziele foi assediada, ela entra com uma ação contra quem? Pelo seu chefe. Ela entra com uma ação contra a empresa. E a empresa tiver que pagar a indenização para a Graziele, a empresa pode entrar com uma chamada ação regressiva. Então, ela vai entrar com uma ação contra aquele funcionário que praticou o assédio e ele pode ser condenado também a pagar. E no caso do assédio sexual, que é crime, pode haver também uma consequência criminal, uma consequência penal, se eu não me engano, vai de multa até 2 anos de reclusão, a penalidade. Mas são todas essas consequências que o assediador pode sofrer. O sexual a pena mais pesada, né? Mais pesada, porque o assédio típico, que é crime, ele é só o vertical de cima para baixo. Mas os demais são considerados, como fala? Me fugiu a palavra aqui. Que não vem de cima para baixo, mas inoportunação sexual, certo? Então, também pode ser caracterizado como tipo penal. E a pessoa pode ser condenada. Professor? Juiz, eu vou entrar nessa carona da primeira parte da resposta, porque eu fiquei pensando aqui, o amigo telespectador provavelmente deve estar pensando mais ou menos na mesma direção. Quando se fala em assédio sexual e assédio moral dentro de uma empresa, a gente visualiza a mulher como vítima. Mas o inverso não pode ser também verdadeiro. A senhora já teve alguma experiência, já julgou algum caso em que a chefe mulher cometeu assédio sexual e assédio moral a um funcionário homem. Já aconteceu isso? E como que se deu todo esse processo? Porque na maioria das vezes vê ao contrário, né? O homem assediando a mulher.
Te E dou agora? números, inclusive. Nós temos dados de que 79,9% dos casos de assédio sexual são cometidos de homem contra mulher. E eu vou além, Lorenberg, na minha resposta, na resposta para você. Já tive, sim, um caso de uma chefe, uma mulher, era gerente de uma grande empresa e ficou constatado que ela assediava um dos seus funcionários, sexualmente, assediava, sexualmente o funcionário, inclusive que era casado, foram apresentadas mensagens e existia uma certa pressão, que é uma característica do assédio, né? É aquela pressão de que se não cedesse, haveria uma demissão. Então, assim, de mensagens até diretas. Então, já presenciei e também tive casos de homossexuais. Eu tive um caso, quando eu era juíza aqui em Várzea Grande, num frigorífico da cidade, onde o assédio era uma mulher homossexual e ela assediava com uma colega daí, né? A colega constantemente no banheiro e havia reclamações, várias reclamações da funcionária que ela entrava para se vestir, a colega entrava junto e as coisas começaram a piorar. E ela entrou, ganhou, comprovou e a empresa que foi condenada, porque a responsabilidade em primeiro lugar é da empresa, mas a empresa pode entrar com aquilo que eu falei, com a ação regressiva, né? Demonstrando que ela foi várias vezes advertida, pedido para que não continuasse com aquela postura e mesmo assim continuou e a pessoa entrou e ganhou uma indenização por danos morais. O rapaz também. Também. O caso dele foi um caso bem grave, teve problemas no casamento, foi uma indenização uma indenização até bem alta e comprovada. Porque o difícil nos casos de assédio, principalmente do assédio sexual, é a comprovação. Agora, hoje eu digo, eu tenho 17 anos de magistratura, vou fazer agora, dia 16 de junho, eu completo 17 anos de magistratura. Ótimo. E digo para vocês que eu nunca julguei tantos casos de assédio sexual nos últimos 4 anos, durante toda a minha carreira, nos últimos 4 anos eu julguei, eu acho que eu tinha julgado assim, 2 em todos os outros anos. Nos últimos 4 anos eu digo para vocês que eu peguei mais de 20 ações de assédio sexual. Nossa. Motivo, eu penso que está mais fácil de comprovar. Conversas por WhatsApp, Instagram, né, redes sociais. O próprio smartphone que permite uma gravação. Então, hoje está mais fácil comprovar. E está mais fácil fazer chantagem também. Daqui a pouco eu vou insistir nesse assunto, embora tenhamos aí outros assuntos mais, temos que falar da segurança do trabalho também, mas eu quero falar também sobre essa questão da chantagem propriamente. Afinal de contas, um assédio moral ou sexual tem necessariamente ali composto no seu corpo ali a chantagem ou não? Não é? Porque às vezes pode ser uma coisa no subentendido, não é? Às vezes só a presença, ou às vezes os sinais, o comportamento, enfim, outra linguagem que eu não sei dizer aqui, mas a pessoa pode se sentir pressionada, pode se sentir, olha, fulana vai, se eu não for, e aí, será que eu vou levar a pior, vou ser demitida, coisa do tipo? Daqui a pouquinho eu quero perguntar mais sobre isso aqui e outros assuntos mais que a gente vai abordar aqui com a doutora Graziele. A gente volta num instante só. Estamos de volta, você está assistindo aqui ao programa Opinião, último bloco aqui com a doutora Graziele Cabral, juíza, não é? Vou passar aqui o cargo exatamente dela, juíza titular do Tribunal Regional do Trabalho, 23ª Região. Doutora, eu falava aqui da questão da chantagem, né? Um assédio moral ou sexual necessariamente tem que ter a chantagem ou não? E aí já emendo uma segunda pergunta aí. E se não houver, se estão me acusando de assediador, se não houver a pessoa que está me acusando, se ela não conseguir comprovar que eu interagi, não é, com ela, que eu realmente cantei, mandei algum tipo de nudes,
ou qualquer coisa nesse sentido aí para dar uma comprovação de assédio. Como é que faz isso? Como é que fica? Bom, a primeira pergunta é... Eu me perdi aqui na... Da chantagem. Da né? chantagem, tá. Veja bem, não necessariamente é preciso que haja a chantagem. Geralmente ela existe. De forma direta ou indireta. Geralmente há a chantagem de uma forma indireta ou indireta, mas o que é importante para comprovar, para existir, caracterizar o assédio sexual é que não haja reciprocidade, certo? Então, a situação tem que constranger, tem que ser uma situação que demonstre um caráter sexual, um caráter libidinoso, e que a outra parte, ela não, de forma direta ou indireta, ela não demonstre a reciprocidade, ela pelo menos não dê continuidade, não dê seguimento ao assunto. O ideal, tá? O ideal é que a vítima, assim que perceber qualquer situação que ela não goste, ela fale. Mas o que a gente observa, às vezes, é que a pessoa fica melindrada, ela fica com medo de perder o emprego. Às vezes, a chantagem é indireta, fica subentendida, é subliminar. É o chefe que está cantando, que está convidando para almoçar, que está convidando para sair. Então, é muito complicado. Então, o ideal é que haja direto, mas indiretamente pode existir. Vou esperar só responder a segunda pergunta, senão vou atropelar aqui, e aí eu vou chamar a Lorenberg para a pergunta. A segunda pergunta é... Se não comprovar. Bom, aí é o que eu falo, eu sempre digo na sala de audiência. Eu queria ser uma mosquinha para saber tudo o que acontece, o juiz não é. Então, a gente só consegue aplicar uma penalidade, condenar alguém, se houver provas, e provas robustas, tá? Então, eu sempre digo o seguinte, você está sofrendo um assédio, o que você tem que fazer? Primeiro, repudia, reprime. Segundo, reprimiu, não adiantou, angaria provas, guarda fotos, grava cantadas, porque sem prova, Paulo e Lorenberg, não tem como existir a condenação. Eu já tive outras, falei para você, já tive outras ações que foram julgadas improcedentes, ou seja, não foram acolhidas, porque não existiam nenhum tipo de prova, nem testemunhal, nem documental, nem vídeo, nem foto, nada. E aí a pessoa perde a ação. Lorenberg. Eu vou fazer uma pequena provocação, e provocação sempre no bom sentido, juiz, até para eu poder aprender um pouco mais. Imaginemos, por exemplo, que o chefe sempre foi brincalhão, sempre foi atencioso, sempre conversou com os seus funcionários, que ele não os trata como subordinado, ao contrário, ele trata como iguais. E no intervalo de um horário para outro, sempre tem, no local de trabalho tem isso, aquela conversa no pátio, aquela conversa fora, entre o patrão, inclusive, o chefe do setor, eu estou falando do chefe, com o seu subordinado. E sempre nessas conversas tem brincadeiras. E digamos que esse chefe começa a fazer algumas piadas que dá a entender um abuso por parte dele. E se a moça ou se as pessoas lá sorriem, acham graça e participam da conversa, não está havendo aí uma abertura para que haja o prosseguimento a essa atitude ou não é nada disso do que eu estou falando. Uma segunda questão diante disso também. Digamos que não haja nenhuma comprovação, não foi nenhuma conversa por WhatsApp, nada, mas os amigos participaram desse bate-papo. E os amigos passam a apoiar a moça que se sentiu ofendida. Qual é a situação diante disso? Qual é o entendimento de um juiz ou de uma juíza diante de uma situação dessa? Bom, em relação à primeira pergunta, é muito subjetivo, é uma situação muito difícil. Comentava até num caso que foi julgado por mim, eu posso comentar, já está sentenciado e tudo mais, de uma situação onde havia um assédio por WhatsApp de um chefe por uma funcionária. E ela, no meio dos assuntos de trabalho, ele chamava para sair, comentava que ela estava bonita, e a resposta era RS, RS, e voltava para o assunto de trabalho. E isso foram vários meses acontecendo isso. E a sentença foi procedente, mantida pelo tribunal e tudo mais, no sentido de entender que houve um assédio, porque ela
de forma indireta, ela reprimiu aquela situação, não dando continuidade. Agora, veja bem, uma roda de conversas, primeiro, o ideal é que não exista, porque é muito subjetivo. Aquilo que a gente falou, tenho 20 pessoas trabalhando numa empresa, 20 pessoas subordinadas a um determinado chefe. Daquelas 20, 2 vão gostar, 2 vão fingir que vão gostar porque ele é o chefe, e aí eu tenho que, de repente, agradar, e eu rindo da piada dele, eu agrado. Outras 2 não vão estar nem aí. Então, o ideal é que não exista. O ideal é que o ambiente de trabalho, não é que não pode ter brincadeiras, mas que sejam brincadeiras sadias. Brincadeiras que, se você tem dúvida, eu sempre digo isso. Se você, na hora de fazer, tem dúvida se aquilo vai agradar ou não, né, a todo mundo, não faz. Não faz, tá? Então, assim, pode, todo mundo riu, ok, uma brincadeira leve. Agora, se são brincadeiras com discriminações, brincadeiras com ofensas, elas deixam de ser brincadeira. Ela pode ser uma brincadeira para ela. 10 pode sentir que não que não é uma coisa boa, mas aquela pessoa pode se sentir ofendida por conta da religião, da criação, da cultura, e isso tem que ser respeitado. E às vezes um sorriso é por medo de perder o emprego. Me diz aí, telespectador, se você nunca deu uma risadinha pro seu chefe, deu uma piada dele, mesmo sem achar graça, com medo de perder o emprego. Né? Atire a primeira pedra. Pois é, mas o ideal é não RS, nem KKKKKK e nem hehehehe, que são as linguagens de risos no WhatsApp ou em qualquer rede social aí de conversa, né? O ideal é cortar na hora, porque já que o politicamente correto está tão assim, tendo uma perseguição muito direta, eu gosto do livre, eu não gosto do politicamente correto, mas eu defendo a lei. A lei, onde tem lei, tem que se obedecer, né? Nesse caso específico do KKK e do RS, quando ela dá uma risadinha, ela não está dizendo, ó, para com isso, meu chefe, eu não quero saber disso. Ela está rindo, e rindo, o riso, até onde eu sei, é uma coisa boa, não é? Como é que a senhora interpreta isso na hora de julgar? Então, eu interpretei, nesse caso, foi um caso real, eu interpretei porque eram muitos meses e eram, assim, RS, quando não dava, assim, aprofundando a situação, quando não dava para mudar já do assunto, mas às vezes vinha assim, olha, eu te convidei para jantar ontem, você não falou nada, vamos jantar de novo? Não respondia. Sabe? Então, às vezes, assim, a gente apura vários elementos. Eu concordo, vamos dizer assim, 2, 3 conversas. Um RS, o RS pode dar a interpretação de que eu estou gostando. Né? De que, ou pelo menos aqui não é que eu estou gostando, mas aqui também não está me incomodando. Mas o contexto da situação, de todas as mensagens, e às vezes era um RS. Tem um contexto. Tem um contexto, exatamente. Se tiver o contexto, aí complica mais ainda. Eu vou só trocar, Lorenberg, aqui de assunto, porque senão a gente não consegue falar de outras coisas importantes. Estamos no último bloco, menino. Olha só, eu gostaria muitíssimo que a senhora falasse sobre o programa de trabalho seguro, uso de equipamentos aí de proteção, como que a sua 23ª região está lidando com isso aí. Hoje, tem muitos casos de descumprimento, ou de desobediência, ou da não atenção a essa questão da segurança no trabalho. Como que está hoje em termos de demanda? Infelizmente, ainda existem muitos casos de não obediência à legislação. Nós temos tido um aumento de número de mortes. Falar para vocês, essa semana que passou, agora, essa e a anterior, eu tive uma ação por dia, pelo menos, de morte por acidente de trabalho, lá na Vara do Trabalho de Colíder. Nossa, mãe. Todo dia, uma ação de morte. Muito triste, pessoas jovens. Então, o que acontece? A gente observa que quando se fala em segurança do trabalho, eu sou gestora regional do programa Trabalho Seguro, que é um programa nacional, onde a gente leva para a sociedade, para as escolas, programas, palestras sobre prevenção de acidentes de trabalho. E a gente observa 2 coisas que eu digo para vocês. Muitas vezes o empregador ele não cumpre a legislação. Como? Ele não entrega o equipamento de proteção obrigatório, ou se ele entrega, ele não dá o treinamento necessário, porque não adianta entregar e não explicar como usar, não dá o treinamento. Isso é obrigatório, esse treinamento. Isso é obrigatório. Toda empresa que tem atividades perigosas, e conforme a atividade é o equipamento de proteção, essas empresas
tem que adquirir o equipamento, tem que treinar para usar o equipamento e tem que fiscalizar se o empregado está usando o equipamento. Primeiro ponto. Só que a gente também observa que o empregado, muitas vezes, a empresa dá ali o melhor equipamento, treina, fiscaliza, mas equipamento de proteção é ruim de usar, fica feio, você trabalha mais devagar, a destreza que você tem sem luva é melhor do que com luva. Então a gente observa que também muitas vezes o empregado, ele deixa de usar o equipamento de proteção, ele vai ficando confiante naquela função, aí ele quer fazer uma gambiarra. Tive uma recente, que ao invés de desligar a máquina conforme eram as regras de segurança, o empregado foi fazer uma gambiarra, foi desligar, foi desembuchar a tal da máquina, sem desligar, que era mais fácil, e perdeu o braço. Então a gente observa que existe culpa de ambos os lados, mas eu oriento sempre, falo para o trabalhador em especial, falo para você que está assistindo que é trabalhador. Veja que a empresa ela tem as obrigações e ela deve cumprir, mas é a tua vida que está em jogo. Você usar o EPI não está agradando a empresa, não está agradando o seu chefe, você está protegendo a sua vida. Porque depois eu entro com uma ação de indenização. O que adianta uma indenização se eu estou numa cadeira de rodas? Se eu perdi a minha audição, se eu perdi a minha visão. Então, o recado que eu deixo como gestora do Programa Trabalho Seguro é: empresas, cumpram a legislação, comprando os EPIs, treinando seus empregados. Empregados, usem os equipamentos de proteção. Eles são para proteger a vida e a saúde de vocês. E utilizar é das grandes possibilidades de evitar o acidente de trabalho. Pode ser a diferença entre você estar andando ou estar rodando numa cadeira de rodas, não é? Por exemplo, e outros tantos mais, enxergar ou não, ouvir ou não, porque tem alguns serviços, alguns trabalhos aí que realmente requerem esses equipamentos aí, que são obrigatórios. Eu vou encerrar aqui perguntando para a senhora sobre discriminação no mercado de trabalho. Ainda é um fantasma que existe? Eu sei de N casos onde há discriminação. A senhora lida com muitos casos nesse sentido? Sim, existem, infelizmente, ainda muitos casos de discriminação, seja por gênero, raça, opção sexual, localidade, etnia. Então, infelizmente, ainda há discriminação com pessoas com deficiência, por exemplo. Nós observamos que as empresas não estão cumprindo as cotas necessárias de deficientes físicos nos seus quadros funcionais. Então, muitas vezes, essas pessoas estão trabalhando e são discriminadas pelos colegas, sabe? Quando muitas vezes a gente vai dar palestra em empresa, vai dar capacitação, a gente sempre orienta que a empresa ela tem que cuidar na hora de fazer a seleção dos funcionários, de não discriminar. Idade é outro fator discriminatório. Então, de não discriminar na contratação, não discriminar quando vai promover, mas é importante também que os próprios colegas de trabalho, eles entendam que eles também têm responsabilidade, porque são eles que vão conviver com aquela pessoa. E muitas vezes a discriminação parte do próprio colega. É o próprio colega que faz. Esses dias deu uma palestra na Fiente, onde terminou a palestra, houve um questionamento e perguntou assim: fazer piada sobre a idade do chefe, do colega de trabalho, pode ser um dano, pode ser uma discriminação? Pode. Com certeza. Porque para o jovem não é nada, agora para aquela pessoa que já está... Pesa muito. Pesa bastante. Eu gostaria de emendar aqui, ó. Não tem jeito, tem um horário de rede para cumprir. Agradeço de verdade aqui a caríssima Graziele Cabral Braga de Lima, juíza titular do Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região. Ela que está completando 17 anos de magistrado. Ela está 17 anos nessa carreira, nessa corrida aí, nessa batalha, nesse trabalho aí que já teve aqui em Várzea Grande, já foi para um monte de lugar, está lá em Colíder hoje. E está aqui conosco nesta noite, obrigado, viu? E o aniversário dos 17 anos vai ter bolo, vai ter uma festa lá em Colíder, que ela vai convidar nós aqui, nós vamos para lá, não é? Obrigado, esse espaço continua a postos para bem informado.
Eu agradeço a audiência de todos vocês. Estou sempre, quando estiver aqui em Cuiabá, estou sempre à disposição para esse bate-papo muito gostoso. Muito bom. Se a senhora é boa de memória, quais são os nomes das suas filhas? 3 filhas. Fala aí o nome. Luísa, Emanuele e Maria Eduarda. Beijo. Vocês 3 aí, aqueles que mandam lá na casa lá. Lorenberg, até amanhã. Até amanhã. Deputado Federal Fábio Garcia, do União Brasil, ao vivo às 7h30 da noite, amanhã aqui no programa Opinião. Se cuida. Até lá, fica bem, fica com Deus também.